O 17º segredo da mente milionária. As pessoas ricas nunca param de aprender 3 palavras que silenciosamente te destroem. Eu já sei. Você já se pegou dizendo, mesmo que em pensamento, isso eu já sei. Talvez tenha ouvido uma ideia poderosa, uma dica financeira, uma estratégia de crescimento, e em vez de colocá-la em prática com curiosidade, apenas concordou com a cabeça, deixou passar e seguiu a vida como se nada tivesse mudado. Essa é uma armadilha sutil, mas destrutiva, porque há uma diferença profunda e transformadora entre saber algo e viver esse algo. Saber é ler, viver é aplicar. Saber é falar, viver é sentir, saber é uma ilusão, viver é a verdade. E quando você se fecha na ideia de que já sabe, você se fecha para o que ainda pode se tornar. É por isso que Harv Eker começa esse princípio com uma frase tão provocativa. As 3 palavras mais perigosas que existem são, eu já sei. E quer saber? Ele tem razão. Pense nisso. Se você realmente soubesse tudo o que precisa saber sobre dinheiro, liberdade, sucesso e felicidade, você já estaria vivendo exatamente a vida dos seus sonhos, certo? Se os seus resultados não mudaram, é porque você ainda tem algo a aprender. E tudo bem, essa é a boa notícia. O crescimento é uma escolha, e você pode começar agora. Ao longo dessa jornada, vamos juntos quebrar a crença do sabichão, desmontar o ego que impede a evolução e abrir espaço para uma nova mentalidade, a do eterno aprendiz. Você vai entender por que os ricos nunca param de se desenvolver, porque eles investem pesado em conhecimento, porque eles não têm vergonha de dizer não sei, porque para eles crescimento é liberdade. E aprendizado é poder. Neste vídeo, vamos explorar como a educação financeira real começa quando você se torna humilde o suficiente para desaprender. Como o verdadeiro sucesso é treinável e está ao alcance de qualquer pessoa que esteja disposta a crescer. E como o seu eu de hoje é apenas o ponto de partida para um você muito maior, mais forte, mais sábio e mais próspero. Este não é apenas mais um vídeo sobre mentalidade. É um convite para uma virada de chave. É um chamado para abandonar o orgulho e adotar o compromisso de crescer todos os dias, porque a riqueza verdadeira, aquela que permanece e se multiplica, começa dentro de você. E só existe para quem escolhe evoluir, mesmo quando acha que já sabe. Você provavelmente já ouviu essas 3 palavras antes. Ou talvez já tenha até dito, eu já sei. Mas será que sabe mesmo? Porque existe uma enorme diferença entre conhecer algo intelectualmente e vivenciar esse algo na prática. Entre repetir uma frase bonita e encarnar esse princípio com sua mente, seu coração, suas atitudes diárias. E é aí que mora a primeira grande armadilha daqueles que estão travados na vida. Acreditar que saber é o mesmo que ser. Só que não é. Quem realmente é, não precisa provar que sabe, apenas vive. Muitas pessoas passam anos acumulando informações, livros lidos pela metade, cursos comprados e nunca assistidos, palestras ou vídeos de motivação. Tudo isso pode parecer progresso. Mas sem prática, sem mudança real de comportamento, tudo se transforma apenas em mais uma distração intelectual. E quando a vida as desafia, quando os resultados não aparecem, elas se defendem com uma frase pronta. Eu já sei disso. Mas saber não muda nada. Agir é o que muda. Incorporar esse conhecimento na sua identidade, no seu dia a dia, isso é o que transforma. O verdadeiro poder não está em parecer inteligente. Está em ser humilde o suficiente para aprender de novo, do zero, se for preciso. Está em reconhecer que se você ainda não tem os resultados que deseja, seja na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua carreira ou na sua saúde, então há algo que ainda precisa ser aprendido. E tudo bem. Não é vergonha nenhuma reconhecer isso.
Pelo contrário, essa é a atitude mais corajosa e nobre de alguém que realmente está comprometido com o crescimento. Harv Eker, autor de Os Segredos da Mente Milionária, conta que essa foi uma das maiores viradas de chave da sua vida. Ele estava quebrado, sem dinheiro, sem direção, até que um mentor lhe disse: se as coisas não estão indo como você gostaria, isso significa apenas que há algo que você ainda não sabe. Simples, direto, impactante. Aquela frase mudou tudo, porque naquele instante ele entendeu que o problema não era o mundo, não era o governo, não era a sorte ou o universo, era ele mesmo. Ou melhor, era o que ele ainda não tinha aprendido. E talvez essa seja a sua virada agora também. Talvez você precise abandonar a postura de sabe tudo e abrir espaço para se tornar um aprende tudo. Porque é esse perfil que os verdadeiros milionários adotam. Eles não se contentam com o que já sabem. Eles buscam constantemente novos modelos, novas estratégias, novas formas de enxergar o mundo. Eles investem em livros, treinamentos, mentores, experiências. Não porque se sentem inferiores, mas porque entendem que o crescimento é infinito e que cada nova lição pode valer milhões. Pessoas de mentalidade pobre, por outro lado, passam a vida tentando provar que estão certas. Elas vivem dizendo, eu já sei, como escudo contra qualquer mudança. Mantêm seus velhos hábitos mentais intactos, mesmo que esses hábitos estejam sabotando seus resultados. Tentam proteger suas ideias como se fossem parte da sua identidade. Mas o preço disso é alto. Frustração, estagnação e um ciclo de autossabotagem que se repete silenciosamente, ano após ano. E aqui está a verdade crua. Ou você está comprometido com estar certo, ou com enriquecer. Nunca com os dois ao mesmo tempo. Porque enriquecer exige flexibilidade, exige humildade, exige a capacidade de admitir que talvez, só talvez, aquilo que você sempre acreditou não está mais funcionando. Que talvez aquele conselho que você ouviu quando era criança, ou aquela crença herdada dos seus pais, precise ser questionada, precise ser substituída. É por isso que esse primeiro passo é tão importante, reconhecer que o seu modo atual de pensar te trouxe até aqui. E se você quer ir além, vai precisar de um novo conjunto de pensamentos, de um novo conjunto de atitudes, de uma nova versão de você. Esse é o momento de parar de colecionar informações e começar a se transformar com elas. Porque o conhecimento não aplicado vira entulho, mas o conhecimento praticado vira sabedoria, vira poder, vira riqueza. A mente humana, por natureza, adora atalhos. Ela quer economizar energia, evitar esforço e se agarrar rapidamente a qualquer ideia que traga uma falsa sensação de segurança. E é justamente nesse impulso que nasce uma das frases mais perigosas da jornada de transformação. Eu já sei. A princípio, parece inofensiva. Afinal, todos nós já dissemos isso alguma vez. Mas quando olhada mais de perto, ela se revela por aquilo que realmente é, um veneno sutil, uma armadilha mental, uma sentença de estagnação. Porque quando você diz, eu já sei, sem perceber, fecha a porta para tudo que poderia expandir sua vida. Você silencia a curiosidade. Você bloqueia o crescimento. Você constrói muros invisíveis entre você e o seu próximo nível. É como se dissesse para o universo, não preciso mais aprender, já cheguei onde queria. Mas a verdade, você ainda está longe de todo o seu potencial. E aqui vai uma distinção crucial, que a maioria ignora. Saber não é o mesmo que viver. Repetindo, saber não é o mesmo que viver. Você pode ter lido dezenas de livros sobre riqueza, pode ter ouvido centenas de podcasts sobre mentalidade, pode até seguir perfis motivacionais, assistir vídeos de autoconhecimento e acompanhar palestras sobre desenvolvimento pessoal. Mas se seus resultados não mudaram,
Então, por mais que sua mente grite, eu já sei, o seu mundo real está dizendo, você ainda não está vivendo isso. Porque saber, no mundo da mente milionária, não é acumular informações. Saber é aplicar, é agir, é ver transformação concreta nos resultados. É quando o que você conhece transborda em comportamento, em disciplina, em decisões diárias que te colocam mais perto do que deseja. A informação só vira sabedoria quando é incorporada. Caso contrário, ela vira peso, vira distração, vira ilusão. Infelizmente, quem possui uma mentalidade pobre usa o eu já sei como um escudo contra a dor de crescer. É como se dizer isso aliviasse o desconforto de ainda não ter chegado lá. É uma forma inconsciente de proteger o ego, mas o que elas não percebem é que essa frase, aparentemente inofensiva, é justamente o que trava a evolução. Pessoas ricas, por outro lado, são eternas aprendizes. Não importa o quanto já sabem, não importa o quanto já conquistaram. Elas continuam aprendendo, com humildade, com abertura e com vontade. Elas não buscam estar certas, elas buscam crescer. E essa é uma diferença fundamental. Ao contrário do eu já sei, elas se perguntam constantemente, o que mais posso aprender com isso? É essa mentalidade que permite que elas estejam sempre em movimento. É essa atitude que cria inovação, resiliência, adaptação. Enquanto os outros se apegam ao passado, elas investem no futuro. Enquanto uns defendem o que sabem, elas mergulham no que ainda não descobriram. E aqui entra um dos ensinamentos mais poderosos de Harv Eker. Quando estava falido e sem direção, ele ouviu de um multimilionário amigo da família uma frase que se tornaria um divisor de águas. Harv, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Essa frase não foi apenas uma constatação, foi uma libertação. Porque tirou o foco da culpa e trouxe o foco para o aprendizado. Deixou de lado o vitimismo e trouxe responsabilidade. E, acima de tudo, reacendeu a chama da possibilidade. Se algo ainda não está funcionando na sua vida, sua carreira, seu relacionamento, sua saúde, seu dinheiro, então a resposta não é desistir, nem se justificar, muito menos culpar os outros. A resposta é, o que eu ainda preciso aprender para mudar isso? Quando você troca o orgulho pela humildade de aprender, quando você deixa o já sei e adota o quero viver isso de verdade, algo muda, sua vibração muda, sua abertura muda, seu campo de possibilidades se expande, o universo responde, as oportunidades aparecem, os mentores surgem, os resultados se transformam. E tudo começa com essa pequena grande escolha, deixar de fingir que sabe e começar a viver de verdade. Lembre-se, o conhecimento é como uma semente, mas só floresce quando é plantado com ação, quando é regado com disciplina, quando é iluminado com constância. As pessoas de mentalidade pobre vivem cercadas de frases prontas. As pessoas ricas vivem cercadas de atitudes novas. E você vai continuar dizendo, eu já sei? Ou vai se tornar alguém que vive o que diz saber? Porque a verdadeira prosperidade não vem de acumular ideias, mas de aplicar sabedoria com coragem. A maioria das pessoas acredita que aprender é algo que se faz de vez em quando sobra tempo, quando o trabalho permite, quando a rotina desacelera, quando dá vontade. Mas as pessoas ricas, aquelas que constroem resultados extraordinários, enxergam o aprendizado de outra forma. Elas tratam o aprendizado como uma prioridade inegociável. Para elas, crescer não é uma opção, é uma condição para existir com propósito, é o combustível da evolução. É a ponte entre quem elas são hoje e quem desejam se tornar. Enquanto muitos gastam horas rolando feeds, consumindo conteúdos vazios, distraídos por entretenimento passageiro, as pessoas com mentalidade milionária separam tempo,
criam espaço na agenda, bloqueiam horários sagrados. Elas sabem que sucesso não é sorte, é construção. E toda construção começa com um fundamento, comprometimento com o crescimento. E não se trata apenas de aprender mais sobre dinheiro. É um compromisso com o aprendizado emocional, espiritual, relacional, intelectual e estratégico. Porque riqueza de verdade não é apenas o que se acumula na conta, é o que se constrói na alma. Harv Eker é direto. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Os ricos, por outro lado, seguem a citação de Benjamin Franklin. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Essa frase bate como um soco de realidade. E é justamente esse impacto que revela sua verdade mais profunda. Ignorância custa caro, muito caro. Ela custa oportunidades, custa tempo desperdiçado, custa decisões erradas, custa relacionamentos mal cultivados, custa dinheiro que você poderia estar ganhando e, acima de tudo, custa o seu potencial não vivido. Cada dia em que você deixa de aprender é um dia em que a sua melhor versão foi adiada. É um dia a mais em que você ficou igual quando poderia estar gigante. E o que dizer da desculpa mais comum de todas? Não tenho dinheiro para investir em mim. Quantas vezes você já ouviu ou pensou isso? As pessoas ricas sabem que isso não passa de uma crença limitante disfarçada de prudência. Por isso elas fazem diferente. Elas criam o que Harvey chama de conta de instrução financeira e depositam ali religiosamente 10% de tudo que ganham. Esse dinheiro tem um destino sagrado: cursos, livros, mentorias, palestras, treinamentos, consultorias, imersões. Tudo aquilo que pode elevar sua mentalidade, sua inteligência e sua capacidade de execução. Não é luxo, não é gasto supérfluo, é estratégia de expansão, é plantar conhecimento para colher prosperidade, é investir na única coisa que nunca desvaloriza, você mesmo. Mas há mais uma chave, e ela é preciosa. Você não deve aprender com qualquer um. As pessoas ricas são seletivas. Elas buscam aprender com quem já chegou onde elas querem chegar. Elas não pedem conselhos financeiros a amigos quebrados. Não seguem orientações de quem nunca construiu nada. Elas filtram as vozes, avaliando resultados, não opiniões, porque tempo é vida. E vida é curta demais para ser guiada por quem não vive o que ensina. Por isso, quando decidem aprender, elas buscam os melhores. Aqueles com resultados concretos, com provas, não só promessas, com histórias reais de transformação. E esse padrão se repete em todas as áreas: dinheiro, relacionamentos, espiritualidade, saúde, liderança, vendas, mentalidade, tudo. Aprender com os melhores é um atalho seguro. É ganhar anos de vida em semanas de estudo. É economizar fracassos, evitar erros, acelerar resultados. O verdadeiro compromisso com o aprendizado não é sobre estudar mais, é sobre se transformar mais rápido. Enquanto muitos vivem no piloto automático, reclamando da vida, esperando o mundo mudar, justificando a própria estagnação, os milionários estão estudando, aplicando, refinando. Eles estão crescendo, de propósito. E aqui vai uma verdade incômoda. Quem não está crescendo está morrendo por dentro. Pode até não parecer, mas é uma morte silenciosa, que apaga os sonhos, a motivação, a criatividade. A pessoa para de sonhar, depois para de tentar e, por fim, para de acreditar. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode assumir hoje um novo compromisso, um pacto com a sua própria evolução, uma decisão de investir em si como seu melhor ativo. E quando isso acontece, o universo abre novas portas. Os mestres aparecem, as oportunidades florescem, e você deixa de sobreviver para começar a prosperar. Você já parou para pensar como 3 palavrinhas aparentemente inocentes podem estar sabotando sua vida financeira, seu crescimento pessoal e o seu futuro?
3 palavras que muitas vezes repetimos sem perceber, em tom de certeza, mas que carregam dentro de si o veneno da estagnação. Eu já sei. Essas palavras, segundo Harvey Eker, são uma das maiores armadilhas mentais que existem. Uma armadilha sutil, quase invisível, e exatamente por isso perigosíssima, porque quando você diz "eu já sei", o que está na verdade comunicando ao seu cérebro é "não preciso mais aprender. Fechei as portas. Não há espaço para algo novo aqui dentro." É como se a sua mente se trancasse por dentro, com cadeado, e ao fazer isso, você corta o fluxo da transformação, bloqueia os caminhos da evolução e decide, ainda que inconscientemente, permanecer onde está, mesmo que o lugar em que está não seja nem de perto onde você gostaria de estar. A mente de uma pessoa com mentalidade pobre vive na defensiva. Ela não quer aprender. Ela quer ter razão. Ela está mais preocupada em parecer certa do que em encontrar uma solução real. Mais preocupada em proteger o ego do que em expandir a consciência. Por isso, ao invés de buscar ajuda, ela arranja desculpas. Ao invés de assumir responsabilidade, ela terceiriza a culpa. O problema é o governo. A economia está difícil. O universo não colabora. Tem gente com sorte. Fulano teve ajuda, eu não. Essas justificativas parecem fazer sentido. Mas a verdade é que são muros erguidos pela mente para não encarar a única verdade libertadora. Eu ainda não aprendi o que preciso para vencer. Agora, observe como os ricos pensam diferente. As pessoas de mentalidade milionária não tentam parecer espertas. Elas não estão preocupadas em impressionar com o que sabem, porque sabem que o que as faz avançar não é o que já dominam, mas aquilo que ainda estão dispostas a aprender. Elas vivem como aprendizes em tempo integral. Estão sempre fazendo perguntas, buscando novas visões, explorando ângulos diferentes. Elas não têm medo de parecerem leigas, têm medo de estagnarem. Lembre-se do que Harvey Eker ouviu de um mentor num dos momentos mais difíceis da vida. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Essa frase pode mudar o seu destino, porque ela tira o foco da culpa, da vergonha, do vitimismo e devolve para você o poder da transformação. Ao invés de justificar os próprios fracassos, os ricos fazem perguntas como: o que estou deixando de ver? Quem já passou por isso e pode me ensinar? Que habilidade preciso desenvolver agora? Essa é a diferença fundamental. Enquanto a mentalidade pobre busca consolo, a mentalidade rica busca crescimento. Ela sabe que o mundo está em constante movimento e que estagnar em qualquer área da vida é o começo do fim. Se você não cresce, você começa a morrer silenciosamente, aos poucos, desatualizado, desmotivado, desconectado do seu próprio potencial. As pessoas ricas cultivam a humildade dos sábios. Elas sabem que não sabem tudo e por isso estão sempre abertas a aprender. Elas não se prendem ao título, ao status, à fama. Não se escoram em diplomas ou cargos. Elas sabem que conhecimento real não tem fim. E mais do que isso, elas estão dispostas a pagar o preço do crescimento, um preço que nem sempre é financeiro. Às vezes, é o preço da humildade. O preço de olhar no espelho e admitir: assim como estou, não está funcionando. Preciso mudar, preciso aprender, preciso evoluir. Esse é o ponto de virada. Porque a transformação começa no momento em que você escolhe abrir a mente. Existe uma crença silenciosa que destrói milhões de sonhos todos os dias. É a ideia de que você precisa ser bom antes de começar. Mas essa é uma mentira que sua mente conta para manter você exatamente onde está. A verdade é simples e libertadora. Todo mestre já foi um desastre. Sim,
Todos os grandes já foram pequenos, todos os especialistas já foram iniciantes, todos os vitoriosos já tropeçaram, erraram, caíram e levantaram. Essa verdade foi escancarada por um participante dos seminários de Harvey Eker, um esquiador olímpico. Durante uma palestra, Harvey declarou: "Todo mestre já foi um desastre." O atleta se levantou. Todos pensaram que ele fosse contestar. Mas o que ele fez foi ainda mais poderoso. Confirmou a frase com a própria história. Ele contou que, na infância, era o pior esquiador do seu grupo. Era tão ruim que muitas vezes nem era chamado para as aventuras na neve. Mas ele tomou uma decisão: "Eu vou aprender." E começou a treinar todos os fins de semana, buscando instrução especializada, dedicando tempo, energia e humildade. Resultado, tornou-se um dos melhores, um mestre no esqui. E, nas palavras dele, "Agora quero me tornar mestre no jogo do dinheiro." Essa história resume o caminho da verdadeira transformação. Você não precisa ser genial para começar. Você precisa começar para se tornar genial. Mas, infelizmente, quem tem mentalidade pobre quer o oposto. Quer resultados extraordinários com esforço mínimo. Quer reconhecimento sem treinamento. Quer vencer sem investir em si mesmo. Enquanto isso, os ricos pensam: "Se eu quero ser excelente, preciso aprender com os excelentes. Se eu quero riqueza, preciso treinar minha mente e minhas habilidades. Se eu quero mudar de vida, preciso primeiro mudar quem eu sou." Eles entendem que o crescimento pessoal vem antes do sucesso financeiro, porque o mundo exterior é apenas um reflexo da sua estrutura interior. Você é a causa, os seus resultados, os efeitos. É por isso que Harvey afirma: "Se você se tornar uma pessoa grau 10, terá resultados grau 10. É por isso que os ricos investem em si mesmos. É por isso que leem livros, fazem cursos, contratam mentores, frequentam seminários, não porque precisam provar algo, mas porque entendem que quanto mais crescem, mais ganham. E aqui vai uma verdade forte, mas necessária. Se você, de alguma forma, conseguir ganhar muito dinheiro sem trabalhar o seu interior, provavelmente irá perder tudo. Porque a sua mente vai sabotar o que a sua ação conquistou. Já o oposto também é verdadeiro. Se você se transforma internamente, não apenas enriquece, mas mantém e multiplica. Porque não depende mais da sorte, depende da sua estrutura, da sua base, do seu novo eu. Por isso, nunca mais se envergonhe de estar começando. Nunca mais tema errar. Nunca mais hesite por não ser o melhor ainda. Comece com o que você tem, aprenda, ajuste, evolua, e logo você será o mestre que antes nem se acreditava capaz de ser. Existe uma fórmula secreta que transforma pessoas comuns em milionários. Uma fórmula tão poderosa quanto ignorada pela maioria das pessoas. Enquanto a mentalidade pobre vive tentando ter para depois fazer e finalmente ser, os ricos invertem essa lógica. Eles compreendem que o verdadeiro sucesso não começa com o que você tem, mas com quem você é. A ordem correta é ser, fazer, ter. E isso muda absolutamente tudo. Pessoas de mentalidade pobre dizem: "Se eu tiver dinheiro, poderei abrir meu negócio e aí serei bem-sucedido. Se eu tiver tempo, poderei estudar e então serei reconhecido. Se eu tiver sorte, minha vida mudará e eu serei feliz." Mas os ricos pensam diferente. Se eu me tornar alguém disciplinado, poderei fazer o que precisa ser feito, e então terei os resultados que desejo. Se eu me desenvolver, posso executar grandes projetos e conquistar liberdade, dinheiro, felicidade. Você percebe a diferença? Um espera o mundo externo dar permissão. O outro se transforma por dentro para gerar o mundo que deseja. É por isso que pessoas ricas investem tanto no seu desenvolvimento pessoal, porque entendem que não existe sucesso sustentável sem crescimento interior.
A cantora Madonna, por exemplo, foi questionada certa vez sobre o motivo de mudar tanto a cada ano. Estilo, aparência, música, personalidade. Ela respondeu: é assim que eu cresço. Cada reinvenção me obriga a me tornar quem eu desejo ser. Essa é a essência. O sucesso não é um destino, é uma identidade. Você não alcança, você se transforma. E o melhor, essa transformação pode ser treinada. Não importa onde você está hoje, não importa seu passado, suas quedas, seus fracassos. Se você estiver disposto a aprender, você pode vencer, porque sucesso se aprende. Você quer saber o nível da sua excelência atual? Olhe para o seu contra-cheque. Ele é o reflexo direto da sua competência, das suas escolhas e da sua mentalidade. A boa notícia é que tudo isso pode ser aprimorado. É por isso que os ricos aprendem com quem já conquistou o que eles desejam. Eles não seguem conselhos de quem está perdido. Eles se aconselham com mestres, modelam os melhores, investem em cursos, treinamentos, livros, mentorias. Criam a própria conta de instrução financeira, como sugere Harvey Eker, separando 10% dos ganhos exclusivamente para crescer, aprender e evoluir. Porque eles sabem que crescimento pessoal é o maior ativo que alguém pode ter. Quanto mais você aprende, mais ganha. Quanto mais se aprimora, mais longe vai. Quanto mais investe em si, mais colhe no mundo. E essa é a grande diferença. Enquanto os de mentalidade pobre repetem, eu já sei, os ricos vivem dizendo, o que posso aprender com isso? Porque eles entenderam que o aprendizado contínuo não é luxo, é sobrevivência. Como disse Benjamin Franklin, se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. E Harvey complementa com maestria. Você é a raiz, seus resultados, os frutos. A pergunta é, que tipo de raiz você está cultivando dentro de si? Porque, no fim das contas, a sua mente é o solo onde tudo começa. E o seu compromisso com o aprendizado é o que vai determinar o tamanho da sua colheita. Pare por um instante e olhe ao seu redor. Tudo o que você tem hoje, sua vida, suas conquistas, seus resultados, são reflexos diretos da pessoa que você se tornou até aqui. Agora imagine por um segundo. Quem você pode se tornar se assumir o compromisso real de aprender e crescer todos os dias? Você não precisa de sorte, de herança ou de algum golpe de sorte para mudar a sua história. Você precisa de evolução consciente, de se colocar em movimento interno, de escolher novos pensamentos, de buscar novas estratégias, de ser humilde o suficiente para dizer: eu ainda não sei tudo, mas estou disposto a aprender. Essa decisão muda tudo. Você já percebeu que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas são eternas aprendizes? Elas não têm vergonha de estudar, perguntar, errar, tentar de novo. E é por isso que elas vencem, porque entenderam que crescimento pessoal é o único investimento com retorno garantido. Então eu te convido agora a fazer uma escolha diferente da maioria, a decidir que você vai sair do modo eu já sei e entrar no modo eu estou em constante expansão. Essa mudança de postura mental é o que separa a mediocridade da grandeza. E agora repita comigo, com convicção e voz firme, porque esta é a sua nova verdade. Declaração do 17º segredo da mente milionária. Eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. Compartilhe nos comentários qual foi a maior lição que você tirou deste vídeo. Salve este episódio nos seus favoritos para rever sempre que esquecer do seu compromisso com o crescimento. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo do canal.